Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje vamos lá para mais uma mensagem para esse dia. Você que está saindo cedo aí para trabalhar, saindo cedo para cuidar dos seus afazeres na sua empresa, saindo cedo para ir para uma academia, né? Cuidar da saúde, ou vai ficar em casa cuidando dos seus afazeres. Em tudo que você for fazer, que Deus possa estar presente em sua vida como primeiro lugar. E agora pela manhã, já aqui com o nosso devocional, buscando a presença de Deus, que isso sim é o mais importante. Muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, nós achamos que não temos tempo, né? Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a palavra agora, eu preciso correr, eu estou atrasada. Cuidado com isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Uma vez aconteceu algo comigo, um testemunho que veio agora no meu coração. Eu me levantava pela manhã também, na minha correria do meu dia a dia, todo dia antes de sair para o trabalho eu orava. Fazia uma oração rápida, uma oração breve, né? Porque eu estava sempre atrasada. Aquela correria, né? Com 3 crianças pequenas, aquela situação que todo mundo sabe como que é. A pessoa que trabalha fora e cuida da casa, cuida dos filhos. Então eu levantei pela manhã, como qualquer outro dia que eu fazia, e 7 horas eu tinha que estar no ponto, porque eu entrava às 8 horas na empresa, então eu não podia perder o ônibus, porque senão eu poderia chegar atrasada. E naquele dia, quando eu me levantei atrasada e comecei a fazer as coisas correndo, e aí eu vi que não ia dar tempo de eu orar. Eu sempre ajoelhava, orava rapidinho, mas orava. E ali eu falei, comecei a orar, levantei a mão, como eu sempre fazia, né? Assim, eu guardo meus filhos, guardo a minha casa, guardo a minha ida para o trabalho, e eu estou indo agora trabalhar, seja comigo. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, volta e ajoelha, e ora. E aí, na hora eu falei, não tenho tempo de fazer isso, senão eu vou perder a hora, eu estou em cima da hora. E veio de novo no meu coração, volta e ajoelha e ora. Eu olhei assim e falei, não, deixa eu ajoelhar e orar. Ajoelhei e pensei, vou perder o meu ônibus, mas eu vou orar. Aí ajoelhei, orei, pedi ao Senhor que guardasse minha casa, guardasse o meu caminho, que fosse comigo, onde eu estava indo trabalhar. E me levantei e saí correndo, sabe? Peguei minhas coisas e comecei a andar ali, tinha uma subida, era 20 minutos caminhando até o ponto. E era perto de uma passarela que eu ia todos os dias. E ali eu cheguei atrasada alguns minutos, né? Porque era para estar ali uns 5 minutos antes. E quando eu fui chegando na passarela, que eu fui descendo assim para chegar no lugar que eu pegava o ônibus, no ponto, eu vejo um rapaz correndo com uma arma na mão e o outro correndo atrás dele. Ele passou assim, eu estava na ponte, eu vi ele passando, ele ainda olhou para mim com a arma assim, ó. E passou, e eu paralisei, fiquei olhando assim e ele passou. Falei, meu Deus. Aí continuei. Quando eu chego lá no ponto, uma moça que ficava comigo todos os dias, eles pegavam o ônibus junto. Ela estava lá em pranto, desesperada, porque aquele rapaz havia roubado ela. Fora o medo, o susto que ela passou, tinha levado a sua bolsa com documento, com celular, com tudo. Ela estava em desespero. E aí outro rapaz voltava dizendo assim, olha, não deu para fazer nada porque já tinha um carro esperando ele e ele foi embora. E ali eu fiquei com ela, né? Calma, né? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu vou com você até a sua casa? Você mora aqui perto? Porque eu não conhecia ela, apenas era aquela pessoa que todo dia estava no ponto, eu chegava e falava, bom dia, tudo bom? Assim, sabe? E ficava ali, né? E ela ia para o trabalho dela, eu ia para o meu. Eu fiquei ali com ela, né, alguns minutos, porque o ônibus ainda demorou um pouquinho em chegar. E aí ela me disse que tinha alguém que ia vir ali falar com ela, que ia levar ela até a casa dela, que não precisava, né? E eu entrei no ônibus naquele momento no desespero, naquela situação, naquela adrenalina. Depois que eu entrei, sentei, que me caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, era para eu estar ali naquele momento, era para eu também ter sido assaltada. Olha o livramento que Deus me deu, simplesmente pelo fato de eu orar, de eu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então observa só, às vezes pensamos assim, né? Eu poderia ter dito não, não posso orar agora, ajoelhar, e eu estaria ali naquele momento e seria assaltada. Então, é importante sim colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe nada tirar esse lugar. Se você tem que trabalhar, levanta cedo, né? Levanta meia hora antes, lê uma palavra. Esse ano aqui é o que eu tenho feito com Deus, colocado Ele em primeiro lugar. Mas é diferente. Ano passado eu fiz isso também, mas eu não tinha caído em si que no meu coração não estava colocando Deus em primeiro lugar. Eu tinha outras coisas que era mais importante.
E o nosso Deus, Ele conhece. Mesmo que eu fale da boca para fora, não, Deus está em primeiro lugar. Meu coração está ansioso pela empresa onde eu trabalho, pelos sonhos que eu tenho, pelos projetos que eu tenho que realizar, por coisas que eu ainda não alcancei. Isso está em primeiro lugar na minha vida, isso tira a minha paz, isso me deixa ansiosa. Então, quando eu digo Deus está em primeiro lugar, Ele sabe que é mentira. Que o coração a gente não consegue enganar. O que está em primeiro lugar no meu coração? Então, eu posso falar com a boca, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas o meu coração está lá. Não, o que está em primeiro lugar é a dívida que você tem, é o desemprego que você está, é o seu marido, é o seu carro, é a sua empresa, é o seu trabalho. E Deus vem depois. Entende? Então, nós não conseguimos enganar a Deus. Eu estava nessa situação. E ano passado aí eu passei várias situações onde Deus estava me moldando, onde eu consegui chegar agora nesse final de ano, né? Entrando agora no início de 2026, entendendo como é colocar em primeiro lugar Deus. E Ele está em primeiro lugar na minha vida. Então, eu peço que você faça o mesmo. Você vai ver a mudança que Deus fará. Não tem como. Se você seguir o que está na palavra, não tem como dar errado. A palavra é bem clara. Busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. É tão difícil entender essa palavra, uma palavra tão simples, não é? Mas quando nós vamos colocar em prática é difícil. Porque na nossa ânsia, na nossa preocupação, nas nossas limitações, a gente não consegue entender que primeiro é o reino do Senhor. Quantas vezes eu lembro há anos atrás que Deus falava comigo, Rose, eu quero você na minha presença, eu quero te usar, eu preciso de você na minha obra. Então coloca eu em primeiro lugar. E eu dizia, Deus, não tem como, tenho meus filhos pequenos, preciso trabalhar. E quem vai sustentar meus filhos? A minha cabecinha pequena, eu não conseguia entender. E Deus é tão bom que Ele falou, então faça do seu jeito, minha filha, faça do seu jeito. Ele deixou. E eu fui batendo a cabeça, quebrando a cabeça, passando por tantas situações, tantas decepções, tantos roubos, tanto desespero, tanto desprezo, tantas humilhações. Meu Deus, até chegar no momento de falar, Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero estar no centro da sua vontade. Então, que você não tenha que sofrer tanto para fazer uma coisa que é tão simples, tão óbvia, que está aqui na palavra. Busque primeiro o meu reino e minha justiça. Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe dos seus medos, das suas inseguranças, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que é importante para você, mas coloque Ele em primeiro lugar e você vai ver o que Deus fará, tá bom? E a mensagem para você hoje é Salmos 37, que está aqui, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus. Simples assim. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa mensagem esteja gravada no seu coração e você a pratique. Agrada-te do Senhor. Como eu posso agradar ao Senhor? Como eu posso agradar ao Senhor? Deixando de fazer coisas que o aborrecem, deixando o pecado de estimação de lado, se aproximando dele, buscando ele de todo o seu coração. Não vá por caminhos tortuosos, por conselhos de ímpios. Entrega a sua vida nas mãos dele. Ele sabe do seu coração, ele sabe o que você sonha, ele sabe o que você precisa. Apenas descanse e você vai ver as mudanças que o Senhor fará na sua vida. Amém? Que essa mensagem entre no seu coração, que o Espírito Santo produza bons frutos. Um dia abençoado, cheio da graça, que haja muita paz e prosperidade. Um abençoado dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.